Shabbat Shalom. Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal parlatório do Fim Eventos Finais, onde tratamos de assuntos relacionados com escatologia, ou seja, eventos relacionados com o fim dos tempos e a volta de Jesus. Hoje com mais um vídeo da série Parashá da semana que apresentamos aos sábados à tarde. Nessa série estudamos a Parashá da semana, que é uma porção semanal da Torá, os 5 livros bíblicos de Moisés, também conhecido de Pentateuco, ou se preferir, os livros de Gênesis a Deuteronômio. A Parashá de hoje é Bechalar, com a abordagem em quando ele expulsou, que se encontra no livro de Êxodo capítulo 13 verso 17 até o capítulo 17 verso 16. Vamos ao estudo da Parashá, cumprindo assim uma das 613 ordenanças do Eterno: abençoado seja Baruch Hashem, bendito seja o nome. Na Parashá de hoje abordaremos os seguintes pontos. Deus guia o povo pelo caminho, Deus anuncia a ruína dos egípcios, a passagem pelo meio do mar, os egípcios perecem no mar, o cântico de Moisés, a dança de Miriam e das mulheres, as águas amargas tornam-se doces, Deus manda o maná e carne, a jornada pelo deserto e a falta de água, Ameleque peleja contra os israelitas. Texto base. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a pés enxuto. Livro de Êxodo capítulo 14 versos 15 e 16. Chegou o grande dia, Israel deixa o Egito para nunca mais voltar após 450 anos de escravidão. O povo nem imaginava que iriam testemunhar o poder de Deus e sua proteção de forma assombrosa e inconfundível, a saber, a abertura do Mar Vermelho. A Parashá Bechalar narra não só a travessia, mas também a ruína dos egípcios com o fechamento do mar. A partir daquele momento o Império Egípcio e todos os seus deuses não mais afligiria Israel como povo, inclusive deixando de ser império até os dias atuais. O Egito tem uma das mais defasadas moedas do Oriente Médio. Cada real brasileiro vale aproximadamente no dia de hoje, 27 de janeiro de 2024, 6 libras egípcias. Uma inflação de 600% frente ao real brasileiro. A Bíblia e o Alcorão são os únicos livros que versam sobre uma fé monoteísta, ou seja, que existe de um único Deus, e a Bíblia de todas as religiões é a única que a arqueologia investiga de forma acadêmica através da arqueologia bíblica. Nenhum outro livro tem a arqueologia a ele associada. A arqueologia bíblica começou com um caráter investigativo das verdades bíblicas, mas o nível de acerto foi tão grande que a arqueologia hoje respalda toda a Bíblia. Por exemplo, a existência de Jesus está muito bem documentada e fundamentada através da arqueologia nos lugares citados nas narrativas bíblicas, inclusive através de historiadores como Flávio Joséfo, ou sítios arqueológicos como o Palácio de Herodes o Grande em Cesareia Marítima, localizado em Israel. A fortaleza de Massada foi construída no ano 30 a.C. pelo rei Herodes o Grande. Fica situada no litoral sudoeste do Mar Morto. O local foi conquistado por um grupo de zelotes judeus, tornando-se assim a sua última fortaleza. Há registros de achados arqueológicos da época de Moisés de rodas de carruagens egípcias no fundo do Mar Vermelho, próximo a Nuveiba no Golfo de Aquiba, ficando do outro lado do Golfo as terras de Midian, onde Moisés passou 40 anos com seu sogro Jetro próximo ao Monte Sinai, bem como outros artefatos egípcios da mesma época comprovando a veracidade bíblica. O cântico de Moisés e a dança de Miriam. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés canta um cântico ao Senhor de júbilo pelo seu grande feito e Miriam sua irmã dança de alegria diante de Hashem. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Livro de Êxodo capítulo 15 verso 1. Outro evento muito importante sobre essa Parashá é que é também o Shabbat de Shirá, que é referente à canção que Moisés cantou com o povo hebreu após a travessia do Mar Vermelho, como descreve o livro de Êxodo capítulo 15 verso 1. Nesse versículo os sábios judeus entendem que na ressurreição dos mortos o próprio Moisés cantará com eles na era messiânica. Os sábios do judaísmo também entendem que durante a passagem do Mar Vermelho, que aconteceu em um dia de Shabbat Shirá ou Shabbat da canção, os pássaros se uniram ao povo e entoaram canção de louvores a Deus.
Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Livro de Êxodo capítulo 15 versos 23 e 24. Quando os israelitas chegaram a Mara tiveram sede, porém não puderam beber as águas de Mara, pois eram amargas. Após clamar, Moisés é orientado por Deus a tomar um lenho e jogar nas águas, e nesse momento as águas ficaram doces. Isso foi feito para provar o coração dos israelitas quanto à sua fé em Deus. Deus deu ordenanças e estatutos para serem seguidos, e em seguindo os israelitas seriam supridos em suas necessidades, reconhecendo o poder de Deus. Saindo de Mar, o Senhor os conduziu a Elim, onde haviam 12 poços de águas e 70 palmeiras, que eram uma alusão às 12 tribos de Israel, e ao Sanedrim, que é a suprema corte da época composta por 70 justos, livro de Números capítulo 11 versos 25, que é a suprema corte atual. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Livro de Êxodo capítulo 16 verso 4. Em parte eu consigo entender os anseios dos israelitas, pois caminhar no deserto um tempo sem água e outro tempo sem comida é algo estressante, principalmente com crianças e idosos, cumprindo uma jornada árida em todos os sentidos, considerando que o deserto é a ausência de vida, de água, de alimento. Bem, eu disse em parte porque os israelitas já haviam visto muitos milagres de Deus desde a libertação no Egito. O que era preciso era que o povo em unidade clamassem a Deus por mantimento. Deus, de forma sem igual, providência o maná, uma espécie de pão para alimento, sem que os israelitas cultivassem um grão de trigo. Esse foi o evento do Shabá, para que o povo descansasse no sábado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Livro de Êxodo capítulo 16 verso 11 e 12. A Parashá Bechalar mostra um padrão na relação do povo com Deus. Padrão esse que fazia com que Deus se afastasse e não provesse o sustento antecipadamente. Esse padrão era e ainda é a murmuração. Quando o povo chegava a Moisés com as murmurações, era porque as murmurações já existiam em seus corações e em suas tendas. Não apenas murmurações, mas também Lashon Hará, ou seja, maledicência. A maledicência e a murmuração afastam a presença e a provisão do Senhor de nossas vidas. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Livro de Êxodo capítulo 17 verso 6. Em primeiro lugar, vamos conhecer a verdadeira localização do Monte Sinai. Apesar de muitas pessoas acreditarem que se localiza na península do Sinai no Egito, até porque todas as caravanas se dirigem para lá, a sua verdadeira localização é na Arábia Saudita. O livro de Êxodo capítulo 3 verso 1 relata que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro no Monte Horebe, em Midian, que fica na Arábia. Outro ponto importante é que o apóstolo Paulo, ao falar sobre Sara e sua serva Agar, referência a Agar como sendo o Monte Sinai na Arábia, conforme escrito no livro de Gálatas capítulo 4 verso 25. Essa é a região da Arábia Saudita, antiga Midian, onde fica o Monte Horebe. Ao fundo, o verdadeiro Monte Sinai. Essa era a região dos midianitas, onde Moisés passou 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, qual era sacerdote em Midian. Todo rabino em Jerusalém sabe desse fato, e por isso não os encontramos no Monte Sinai do Egito. Como pode ser isto? Ferir uma rocha com um cajado de madeira e dela sair água? Para entendermos esse trecho, temos que entender o contexto e as figuras envolvidas, a saber, o povo precisava de água e não havia instrumento de corte com os israelitas. Nem Moisés e nem o povo sabiam onde procurar água. Eles precisavam de um milagre. Milagre é fruto de uma ação impossível, como a cura de um cego de nascença. Todo o Antigo Testamento aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. A rocha precisava ser ferida como Jesus foi ferido, e dele saiu água. Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai,
Peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Livro de Êxodo capítulo 17 versos 8 e 9. É importante lembrar que os amalequitas pelejaram contra os israelitas em Refidim, próximo às terras de Midian onde morava o sacerdote Jetro, sogro de Moisés, na Arábia Saudita, uma vez que o verdadeiro Monte Sinai não ficava no Egito onde hoje se localiza a península do Sinai. Enquanto a palavra amalequita significa maldição, engodo, coisas ruins, Refidim significa descanso, pois era o único oásis da região. Ou seja, pessoas malditas habitando o lugar de descanso. Esse foi um dos motivos que eles precisavam ser aniquilados para nunca mais voltarem, pois, pessoas malditas não podem habitar lugares de descanso. Isso coloca em risco a paz e segurança da região.